Estamos de volta aqui para a aula 15. A aula 15 vai falar de máximos e mínimos. Olha só, imagine que você tem a seguinte situação. Você tem um produto para vender e à medida em que você der descontos sobre esse produto, você vai vender mais e seu lucro vai aumentar, certo? Não é uma situação difícil de imaginar. Você vai ter a situação desconto versus lucro. Então, à medida que você aumenta o desconto, então eu vou dizer que X é o desconto. E Y, que depende de X, é a sua variável lucro. Tá? Então, digamos que você conseguiu lá tabelar o desconto e o lucro, você consegue fazer uma previsão de maneira que você sabe que à medida em que você aumenta aqui o desconto, você vai aumentar o lucro. Tá certo? Mas essa situação, ela não se sustenta por muito tempo. Se você for aumentar muito o desconto, vai chegar um ponto que esse lucro vai começar a diminuir. E se você continuar insistindo nisso, talvez você tenha prejuízo. Tá? Então, uma situação aqui que a gente está querendo determinar é que ponto é esse que me dá o maior lucro possível. Qual é o maior desconto que eu posso dar de maneira a maximizar o lucro? Essa é uma situação de interesse, certo? Qual é esse ponto aí que me dá o ponto de lucro máximo? É isso que eu preciso determinar. E eu vou usar derivada para resolver esse tipo de problema. Tá? Determinar pontos de máximo ou pontos de mínimo. Pode ser que eu esteja interessado no ponto que me deu o inverso, que me deu o mínimo. Não para esse problema em específico, mas talvez para outro. Talvez eu queira minimizar despesas, tá certo? Eu queira minimizar esforço, horas trabalhadas. Então, pontos de máximo e pontos de mínimo, né, esses pontos aqui que me dão a situação de máximo ou de mínimo, são o objeto do nosso estudo, é o que a gente vai procurar determinar. E para mim, é o ponto alto do curso de cálculo. Tá? É o melhor que tem. É você resolver esses problemas de máximo e mínimo. Para mim é divertidíssimo. Espero para vocês também. Então, eu estou procurando máximos e mínimos. Eles se dividem em duas categorias. Tá? Você tem máximo ou mínimo absoluto e tem máximo ou mínimo relativo. Qual é a diferença? O absoluto é aquele que me dá o maior valor da função, certo? Então aqui eu tenho maior ou menor, né? Valor da função. O relativo, ele me dá o maior ou menor valor da função em um intervalo. Tá? Então você consegue um intervalo de maneira que você tenha isso aqui dentro de um intervalo. Olha só, vamos voltar aqui para o exemplo do desconto e do lucro. Imagine que você está vendendo, sei lá,
iPhone. E aí, à medida em que você vai dando descontos, você vai aumentando o seu lucro até que começa a diminuir o lucro. Acontece que vai ter um outro ponto aqui, de maneira que você começa a atingir uma clientela que você não atingia antes. O desconto se torna tão grande que agora uma outra parcela da população que não podia comprar iPhone começa a poder comprar. Tá? Lembrando, essa é uma situação completamente hipotética. Tá? Então, o que acontece? O seu lucro volta a subir. E talvez fique até maior do que o que você tinha antes. Então, esse ponto aqui passa a ser o que a gente chama de máximo relativo, porque você consegue aqui um intervalo de maneira que esse valor aqui me dá o máximo da função nesse intervalo. Tá? Então, se você pegar aqui a função nesse intervalo, esse ponto aqui é o ponto que te dá o maior valor. Mas não é o maior valor da função, porque a função voltou a crescer e aqui, olha, esse valor aqui já é maior do que o que você tinha aqui antes. Tá certo? Então, o máximo ou o mínimo absoluto é o maior ou menor valor da função em todo o domínio. O relativo é dentro de um intervalo. Tá certo? Então, pode não ser o maior valor da função completamente, mas vai ser o maior valor da função ali num intervalozinho. Então, o que acontece? O absoluto, ele só acontece em dois casos. Quando você tem um máximo ou mínimo absoluto, ou ele é também relativo, ou ele acontece em extremidades de um intervalo fechado. Extremidades de um intervalo fechado. Então a extremidade precisa estar no domínio, certo? Então, o máximo absoluto ele vai acontecer ou num máximo relativo ou num ponto que você corta o domínio a partir daquele ponto. E o máximo relativo, ele tem uma característica interessante, ele acontece, olha só, em pontos críticos. Então veja, se eu estou procurando máximo e mínimo de uma função, torna-se muito interessante procurar máximos ou mínimos relativos. E eles acontecem nos pontos críticos. Então, procurar por pontos críticos é uma estratégia interessante. Aí alguém vai dizer, opa, mas não diz que pontos críticos não são máximo nem mínimo? Aí é que está. Os pontos críticos podem ser máximo ou mínimo. Você precisa verificar. Tá? Se é um máximo ou mínimo relativo, ele é um ponto crítico. Mas nem todo ponto crítico é máximo ou mínimo relativo. Tá legal? Então, deixa eu exemplificar essa ideia. Pegue, por exemplo, a função x ao cubo. X ao cubo. Como é que eu encontro o ponto crítico? Derivada. Igual a zero. Isso aqui vai me dar x igual a zero. X igual a zero é o único ponto crítico da função x ao cubo. Então, é o único ponto crítico da função x ao cubo. Tá?
esse é um ponto crítico, mas ele não é nem máximo nem mínimo. Porque, veja bem, a função x ao cubo, ela tem um comportamento muito curioso. Ela tem concavidade para baixo antes de x igual a zero e para cima depois de x igual a zero. Então, esse pontinho aqui é um ponto em que a derivada se anula, porém ele não é máximo nem mínimo, ele fica aqui no meio. Tá? Você tem valores menores e valores maiores, seja como for. Ok? Agora, se você pensar na função x ao quadrado, então essa tem derivada 2x, ela é igual a zero em x igual a zero, x igual a zero também é ponto crítico dessa função, e ele é um ponto de mínimo. Tanto relativo quanto absoluto. Por quê? Porque o gráfico dessa função é assim, né? Então, x igual a zero é bem aqui. Certo? Então, ele me dá o menor valor que a função não pode ter. Zero é o menor valor que a função assume. Então, esse é um ponto de mínimo. É relativo e, ao mesmo tempo, é absoluto. Não tem nenhum outro ponto que me dê um valor menor de x ao quadrado. Tá certo? Por outro lado, se você pensar na função menos x ao quadrado, então a derivada é menos 2x. Se eu fizer igual a zero, isso vai me dar x igual a zero. Também. É quase o mesmo gráfico, só que virado de cabeça para baixo. Eu vou ter uma parábola assim. Essa parábola ficou horrorosa. Essa ficou pior ainda, mas não tem mais jeito. Então, veja, esse agora é um ponto de máximo. Então, pontos críticos podem me dar ponto de máximo ou ponto de mínimo. Como é que eu decido se eu tenho um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Tá. Então, vou ensinar aqui um teste. É o chamado teste da segunda derivada. Que é o seguinte: pegue x0, ponto crítico. Ele é ponto crítico lá da função. Se você tiver f duas linhas de x0, você vai, calcula a segunda derivada e aí substitui o x por x0. Se isso for positivo, significa que x0 é de mínimo. Tá? Do mesmo jeito, se você tiver f duas linhas de x0 negativo, isso significa que x0 é ponto de máximo. O que é que está por trás disso? Ora, se a derivada segunda é positiva, então isso significa dizer que nesse ponto a concavidade é para cima. Se a concavidade é para cima, então ele é um ponto de mínimo. Do mesmo jeito, se a concavidade for para baixo, ele é um ponto de máximo. Certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Pense que a função é função já conhecida. X à quarta menos 2x2 mais 1.
Vocês já encontraram aí, já fizeram até o gráfico dessa função. Então, para encontrar o gráfico dessa função foi necessário encontrar os pontos críticos. 4x3 menos 4x, aí eu faço isso igual a zero. Como eu tenho 4x aparecendo aqui e aqui, eu posso colocar 4x em evidência. Então fica x2 menos 1. Tá? Colocar em evidência e dividir cada parte dessa por 4x, certo? 4x3 dividido por 4x dá x2. 4x dividido por 4x dá 1. Então eu tenho isso aqui igual a zero. Então um produto de duas coisas dando zero. Duas possibilidades. Ou 4x é zero, o que me dá x igual a zero. Então essa é uma raiz. Ou x2 menos 1 é zero, o que me dá x igual a mais ou menos 1. Encontraram isso, né? Então eu tenho 3 pontos críticos aí. Eu quero classificar esses pontos críticos, dizer se eles são de máximo, de mínimo ou alguma coisa que não é nem máximo nem mínimo. Lá vou eu. Calcula a segunda derivada. Segunda derivada, no caso, vai ficar 12x2 menos 4. E aí eu calculo a segunda derivada aplicada nos pontos que eu achei. F do Erlang de zero vai ser 12 vezes 0 menos 4, que é menos 4, isso é negativo. Então, 0 é ponto de quê? Ponto de máximo. Faça a mesma coisa com menos 1. Ora, aqui nesse caso, como o x, o único x que tem está ao quadrado, f do Erlang de menos 1 vai ser a mesma coisa que f do Erlang de 1. Porque menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Isso dá 12 menos 4, que dá 8. Positivo. Então, esses dois aqui são pontos de mínimo. E eu acho que deve estar de acordo com o que vocês encontraram. Vocês encontraram um gráfico na forma de um W, assim, né? E aqui era o zero. O zero passava aí. Não é isso? Muito bem. Uma coisa para se observar nesse gráfico é o seguinte. Esse ponto aqui, ele não é um ponto de máximo absoluto. Ele é relativo. Né? Ele é o maior para qualquer ponto que você pegar aqui, sei lá, entre menos 1 e 1. Qualquer valor de x. Mas ele não é o maior sempre. A minha função, ela cresce indefinidamente. Ela nem tem ponto de máximo absoluto. Agora, já os pontos de mínimo, esses sim. Esses são mínimos absolutos. Tá? Dá o mesmo valor, né, da função. E aí você encontra o menor valor possível da função. Tá certo? Muito bem. Parece que acabou a aula, né? Só mais uma coisinha. Vamos olhar aqui de novo o teste. O teste da segunda derivada fala alguma coisa sobre eu ter um resultado positivo ou um resultado negativo da segunda derivada. Mas e se a segunda derivada for zero? O que acontece? Se a segunda derivada for zero, então esse teste falha miseravelmente, tá? Se for zero, vai ter ponto que vai ser de máximo, vai ter ponto que vai ser de mínimo, não tem como você dizer.
E aí o que é que você faz? Você tem que olhar para a primeira derivada. O que é que você vai fazer? Você observa o que é que acontece com o sinal da derivada antes do ponto crítico e depois do ponto crítico. Se antes, está aqui o ponto crítico, antes do ponto crítico a derivada era positiva e depois passou a ser negativa, então x era um ponto de máximo, tá? Se era negativa e passou a ser positiva, então x era um ponto de mínimo, ok? É isso aí. Então, nessa primeira aula, o que a gente fez? Classificar pontos críticos como máximo ou mínimo relativo, tá? Que podem ser máximo ou mínimo absoluto. Na próxima aula, a gente vai começar a resolver uns probleminhas interessantes, mais interessantes do que simplesmente encontrar os pontos críticos e dizer se eles são de máximo ou de mínimo, tá? Alguma coisa com significado. Então é isso aí, gente. Até a próxima.